E aí, gente, hoje o papo vai ser sobre as primeiras impressões após 6 meses vivendo aqui em Canberra. Fica aí e vem com a gente. E aí, galera, hoje estamos iluminados, estamos felizes de estar aqui depois de 4 meses sem um dia maravilhoso desse calor. Já tô pensando em ficar pelado. Após esses 6 meses que a gente tá aqui, a gente vai comentar um pouco das diferenças, das nossas experiências aqui. Então a Polly vai passar as impressões dela com relação ao local. Bom, a gente já comentou inicialmente num outro vídeo. Que lindo. A gente já comentou inicialmente num outro vídeo como foi a nossa mudança de Sydney para cá. Então eu vou falar bem superficialmente sobre moradia. O que a gente achou é que aqui tem bastante casa para alugar. Elas são mais ou menos parecidas com as que tem em Sydney. Aqui tem muito mais casa do que apartamento para alugar, porque Canberra é uma cidade que ainda está em construção, vamos dizer assim. Tem muitos locais que tem prédios subindo ainda, tem bairros sendo construídos, então a gente vê muito mais casa do que apartamento. E além disso, sobre moradia, a gente achou que o aluguel é relativamente mais barato. Então, só para vocês terem uma ideia, o apartamento que a gente tinha em Sydney, a gente pagava em torno de $580 por semana num apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, né? E aqui em Canberra... A 15 minutos de carro do centro. A 15, 20 minutos de carro do centro. E aqui em Canberra, a gente estava pagando, quando a gente estava morando em Kingston, em torno de $530 numa casa com 2 quartos e 2 banheiros, entre aspas, porque aqui eles colocavam o vaso e a pia num banheiro, e aí no outro banheiro a gente tem o chuveiro com a banheira. Então são 2 banheiros, mas um tem mais uma função de lavabo, vamos dizer assim. E mais ou menos o mesmo tamanho de apartamento, com uma vaga na garagem e relativamente perto do centro. A gente estava aqui a 5, 10 minutos do centro, mais ou menos. A localização desse apartamento aqui em Canberra, com relação a Canberra, estava muito bem localizado. Muito bem localizado. Então a gente achou que o preço era relativamente mais barato e a localização, por ser mais perto do centro, a gente achou que o preço estava bem razoável, né? Um outro ponto que a gente gostaria de comentar, assim, sobre as nossas primeiras impressões é que, pelo menos na minha área, que é a área de retail, né, que é a área de vendas, existe muita oportunidade de emprego. Então, se você tá vindo de Sydney para cá e trabalha vendendo, trabalha no shopping, trabalha em cafeteria, então assim, tem muito emprego aqui. Na minha loja, por exemplo, tem vagas disponíveis. Os gerentes que trabalham em lojas em torno da minha estão fazendo recrutamento de pessoas, então tem muita oportunidade de emprego, principalmente agora que a gente está entrando no final do ano, né? Então tem muita oportunidade. Então, se você está procurando emprego nessa área de retail, aqui tem bastante oportunidade. Eu também sei que tem vagas na área de TI, na área de construção, que é a área que está mais ligada com a área do Victor, também tem muita oportunidade. Então, com questão de emprego, se você não tiver muita, entre aspas, frescura, aqui tem bastante oportunidade ainda. E eu acho que até mais comparado com Sydney. Bom, então... What? No, it's alright. You can go. Way. Taking that way. It's alright. It's alright. Thank you very much. No, that's alright. Take your time. Bom, com relação a emprego, a minha impressão é essa também, né? A gente tem um mito. Quem vem para a Austrália, normalmente as agências vão vender facilidade, vão vender onde elas têm estrutura para te atender. Então, normalmente você vai para Sydney, ou você vai para Adelaide, ou você vai para Brisbane, né? Basicamente é isso. Poucas vendem em outras áreas regionais. Tem esse mito de não ter emprego, não ter estrutura nessas outras áreas, e isso não é verdade. Isso foi a primeira impressão que a gente teve, porque quando a gente chegou aqui,
A Poli, claro, veio já de uma empresa que tinha filial em Sydney, onde ela trabalhava, e ela transferiu a carta de trabalho dela para cá e foi questão de tempo para chamarem ela. E no meu caso, é lógico, foi algo especial, porque um amigo do primo dela que mora aqui, que já é residente, trabalhava e me chamou, me empregou. Então eu já vim para cá empregado também, né? Na loucura da mudança, que você pode acompanhar no último vídeo, maratona aí no canal. Nessa loucura toda, no meio da mudança, eu arrumei emprego. Então eu já cheguei aqui, depois de 2 dias comecei a trabalhar também. Então tem emprego, né? Não sei te dizer em todas as áreas, mas na área dela, ela trabalha num shopping, em várias lojas estão procurando. E na minha área, eu trabalho numa warehouse, entregando pisos, e todo lugar que eu vou é uma região enorme de construções, cara. Então tá aquecido o mercado nessas áreas. Outro ponto que a gente gostaria de comentar, assim, as nossas impressões é questão de preço de transporte, supermercado, combustível. O que você acha? Eu acho que o custo de vida daqui é menor. Se você for comparar Sydney com Canberra, são 2 cidades. A gente está fazendo comparações de cidades na Austrália. Se você for comparar com o Brasil, esquece. Não. Qualquer lugar aqui vai ser melhor, assim, no sentido de qualidade de vida, né? Eu não falo de estrutura, que nem eu passei um tempo trabalhando na empresa que eu trabalhava em Sydney, em Alice Springs, que é um deserto onde tem a grande... Quem gosta de ir no Outback, que tem o símbolo do Outback, né? É a grande pedra que fica nesse local onde eu trabalhei. Lá não tem estrutura, não é que a qualidade de vida é ruim, mas é que a estrutura é completamente diferente, não tem shopping, não tem nada, é tudo muito... Deserto. Então não dá, é complicado você fazer essa comparação. Agora em Sydney é um lugar conhecido, após as Olimpíadas, né, teve um boom enorme lá, então a maioria dos imigrantes estão lá, a maioria das oportunidades estão lá. Se você for comparar com o Brasil, Sydney é São Paulo, né? Salva as devidas belezas e tudo mais, mas é um lugar espetacular, com muita gente dentro. Então está começando a ficar trânsito, concorrência de oportunidades, o pagamento está sendo menor porque tem mais oferta. Então essa é a impressão que eu tive. Aqui eu acho que as empresas pagam mais, pelo menos eu tô ganhando mais. A Poli tá ganhando a mesma coisa porque é uma empresa já... Não, tô ganhando mais. Tô ganhando mais. A minha mudança de Sydney pra cá, eu acabei mudando de cargo, porque as lojas têm estruturas diferentes. Então eu saí de um café e fui para uma loja que não é um café, é só uma loja de vendas, vamos dizer assim, apesar de servir café. Mas é um estilo diferente de loja, então eu acabei ganhando mais. E eu ainda dei a sorte de pegar um contrato. Então eu trabalhava como casual em Sydney e aqui eu peguei um contrato. Então hoje eu tenho uma CLT, vamos dizer assim, eu tenho direito a férias, coisas que eu não tinha em Sydney, e eu nunca me ofereceram isso em Sydney. E aqui eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Então a minha mudança de Sydney para cá com relação ao trabalho, ela foi melhor no sentido de eu ter pegado um contrato e no sentido de eu acabar ganhando mais também. Então aqui também, por sorte, entre aspas, né? Pelo Alessandro ter arrumado a vaga para mim, eu também tenho um contrato, então eu tenho direito a férias. O tal do tax já vai descontado no meu tax. É um inferno para quem recebe no ABN ter que pagar o tax se o cara não tiver disciplina financeira. Então acabou sendo positivo nesse sentido. Nesse aspecto, a mudança para Canberra foi excelente. Então, no nosso caso, né? A gente economizou na moradia e a gente ganhou relativamente um pouquinho a mais, então a economia acabou sendo maior. Com relação a transporte, eu cheguei a usar transporte público aqui para ir para o trabalho. Ele também é mais barato que em Sydney. Eu vou colocar aqui embaixo o valor, que eu não tenho de cabeça o valor da passagem, porque eu passo no cartãozinho e eu não vejo quanto que debita. Porque ela varia de acordo com o horário. Então se é de manhã, que no horário de pico é uma tarifa, num horário que não é de pico é uma outra tarifa, mas ele é mais barato que em Sydney, então a gente economiza também no transporte. Eu não sei em relação à gasolina, o que você acha sobre a gasolina? Ela é mais barata aqui? O combustível
Quando a gente chegou tava 1,39, se eu não me engano, mas agora eu não sei quanto que tá, eu não lembro quanto que tá em Sydney. Agora tá 1,55 o litro, mas acho que em todo lugar aumentou. Acho que a gasolina é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, como a gente estava morando muito perto do trabalho, a gente também economizou no traslado, porque ele ia de carro. E aí ele também, antes, quando ele estava em Sydney, ele gastava em torno de meia hora, né? Sim. Pra ir pro trabalho. E agora ele gasta só 10 minutos, então a gente também teve essa economia de gasolina, porque o tempo de traslado é menor. Sim. Agora a gente queria falar sobre um assunto polêmico. Não é polêmico. Por quê? Mas é o tempo. O tempo aqui em Canberra é muito louco. Antes de falar do tempo, vamos falar de outra impressão que foi bem positiva. Eu fiquei bem feliz, te confesso. Mas quando a gente chegou aqui, você lembra o que aconteceu? A da vizinha? A gente chegou no apartamento, veio a vizinha do prédio da frente, nos recepcionou, falou: ó, eu moro aqui no apartamento, eu não lembro qual é o número, meu nome é tal, eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho 3 filhas e tal, e o que vocês precisar pode contar comigo, sejam bem-vindos, vocês precisam de água, ferramenta, qualquer coisa, ela se ofereceu. E isso daí me deu eu falei, cacete, velho. Tipo, foi muito positivo, né? Esse negócio é muito legal. Bem louco! Aqui a quantidade de imigrantes é menor. Tem bastante imigrante aqui, mas a quantidade é bem menor se comparado com Sydney. Então, a receptividade das pessoas aqui é muito bacana. As pessoas são muito mais tranquilas. Em Sydney, os serviços são muito rápidos, né? Porque lá você chega a pedir um café, a pessoa mal fala bom dia pra você, ela tá ali querendo processar porque a fila tá enorme. E aqui eu tive que desacelerar. Então, por exemplo, na minha loja, na loja que eu trabalhava em Sydney, a gente fazia as coisas correndo, então a gente fazia um café em 1-2 minutos, o café já estava pronto, próximo. E aqui o pessoal trabalha mais devagar, as pessoas esperam 10-15 minutos para pegar um café, e eu ficava indignada com aquilo. Eu falei assim, gente, como que as pessoas esperam tanto tempo? E na verdade era eu que estava acelerada. Então as pessoas são muito mais tranquilas aqui, muito mais educadas. Eles perguntam os clientes perguntam como a gente tá, se o nosso dia tá muito ocupado, como que as coisas estão, e isso em Sydney não acontecia. E nem no Brasil eu lembro de ter essa receptividade, a não ser no interior, que no interior o pessoal é mais bacana mesmo. A gente é de São Paulo, né? Então quem é de São Paulo conhece, cada um por si. Em Sydney, embora seja bem melhor que São Paulo, não dá pra comparar, mas meio que tá virando isso, entendeu? Cada um por si, cada um tem as suas coisas pra fazer, cada um tem o seu tempo. E isso a gente percebeu diferença aqui, né? Cada um tem as suas coisas pra fazer, mas ele não vai passar por cima de você pra fazer as coisas dele. Não é atropelado as coisas aqui. E é muito legal. Então, quando a gente chegou e já teve essa receptividade, tipo, foi muito bacana, porque a gente saiu de Sydney, num lugar que a gente já estava morando há 3 anos e meio, e a gente mudou para um lugar completamente novo que a gente não conhecia ninguém. A gente morava há 3 anos e meio e conhecia 2 vizinhos. E aqui a gente chegou e logo de cara a gente já foi bem recebido, assim, então isso foi muito legal. E no trabalho também foi assim, acho que não sei no trabalho do Victor, mas o meu também foi assim, as pessoas muito, muito legais, muito receptivas, me ajudaram na adaptação. Então eu senti essa diferença, porém, isso não tinha acontecido. Tem um lado ruim também, que o Victor não passou por isso, mas eu já passei. No lugar onde eu trabalho, eu sofri preconceito por ser imigrante. Já teve clientes que se recusaram a ser atendidos por mim, para ser atendido por uma outra pessoa de uma outra nacionalidade. Isso não tinha acontecido comigo antes e aconteceu aqui também. Mas assim, foram 3 vezes, né? Eu já tô aqui há quase 7 meses, então assim, foram 3 vezes só que isso aconteceu. Mas não tinha acontecido em Sydney. Então, assim, tem um ladinho ruim também, né? Sempre tem uns espíritos de porco, mas isso também é problema deles, a gente não leva em consideração. Mas, num geral, a experiência foi muito legal. As pessoas são muito receptivas e isso, comparado com Sydney, é um fator bastante positivo. Quando a gente estava pensando em mudar para regional, Canberra era a minha última opção justamente por conta do frio. Eu não gosto de frio, eu nasci no verão, eu sou uma pessoa que gosta do verão. Então assim, Sydney eu já acho um pouquinho frio comparado com São Paulo, mas já estava um pouco mais adaptada. Quando surgiu essa possibilidade de a gente mudar para Canberra, por conta de visto e tal, eu falei assim, nossa, vai ser muito desafiador, muito.
E aí a gente chegou aqui em março, ainda tava quente, só que as manhãs já estavam frias. Então assim, a temperatura de manhã seria lá uns 15 graus. Aí depois tava agradável. Durante o dia ficava 25, 30 graus, que tava quente ainda. Mas assim, no finalzinho da tarde pra noite já tava caindo um pouco, mas tava ok. Entramos em abril, tava ok. E aí o pessoal eu perguntava, eu tava com muito medo, eu perguntava pro pessoal do meu trabalho como é que é o frio, e eles falavam, se prepara porque é frio, se prepara porque é frio. E aí eu comecei como eu trabalho no shopping, eu comecei a procurar roupas de frio, porque eu não tinha nenhuma que se adaptasse a um frio intenso. Comecei a procurar roupa de frio, aquelas termais, né, pra colocar por baixo e tal. E aí fui me preparando. Quando chegou maio, que é perto do aniversário do Vitor, o negócio ficou louco, não foi? É uma diferença brusca, né? A gente também não tinha passado por essa experiência de morar num lugar, né, tão frio. A gente já foi para alguns lugares que, né, Monte Verde, meu avô tinha uma casa em Vacaria, eu passei um tempo lá, mas de morar e passar esse perrengue, você tem que estar preparado, cara. Sim, graças a Deus eu tava fazendo terapia. Porque é muito louco. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque as pessoas, elas saem pra andar na rua de bicicleta, as pessoas saem no parque pra brincar, as pessoas seguem a vida normal num frio de 0 graus. Eu falei assim, gente, como que essas pessoas fazem isso? Como? E aí eu não entendia muito bem, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, eu vou ter que aprender a passar por isso. Eu vou ter que, alguma coisa vai ter que me motivar, alguma coisa, eu não posso ficar em casa, eu não tenho como ficar em casa, eu preciso enfrentar esse frio. Então eu comecei a me preparar psicologicamente para esse frio intenso. Então assim, pra mim, eu não sei pro Vitor, mas pra mim a minha maior dificuldade foi o outono, não foi exatamente o inverno. Foi a transição do quente pro frio. Pra mim ela foi péssima, porque você acorda de manhã, é um frio do cacete, você trabalha até um frio do cacete e ao mesmo tempo tem vento, é uma temperatura que é muito estranho ainda, a adaptação é estranha. Mas quando chega o inverno, como você passou pelo outono, quando chega o inverno, você já tá adaptado, entendeu? Eu acho que foi mais fácil o inverno. A transição do outono pro inverno que eu achei que foi mais difícil pra mim. Quando chegou o inverno, que já tava 0 graus, a gente já tava enfrentando aquela temperatura baixa um mês antes. Então quando o inverno de fato chegou, pra mim já tava ok. Mas a transição pra mim foi mais difícil. O que eu tenho a falar se vier pra cá, se prepara, porque é frio, é um frio mesmo. Que quem tá em São Paulo não tá acostumado. Quem mora no Brasil, acho que Sydney também não talvez tá acostumado. O pessoal do sul tá acostumado com isso, mas o restante não tá acostumado. Se prepara, quando for procurar a casa, procura uma casa com uma estrutura que já tem um aquecedor, de repente já mais novo para não gastar tanto com energia, porque você vai precisar usar, não tem como. É muito frio. Você precisa de aquecimento na casa. E roupa adequada, mas né, eu falo para ela que é fogo, mas tem seu charme, né? Sim, é muito bonito. É bonito. É muito bonito. Aqui é uma região que aqui perto tem um vídeo no canal sobre Corrin, que fica 20, 30 minutos daqui e neva lá. E neva pra caramba. Quando a pessoa falava que tinha neve, eu achava que era uma nevezinha, mas quando a gente foi lá, fica tudo branco mesmo, com uma camada grossa de neve, dá pra brincar. Então assim, foi uma experiência muito legal. A gente nunca tinha visto neve de perto, eu pelo menos nunca tinha visto. Então foi uma experiência muito legal. É diferente. E aí eu tive um outro problema. Eu descobri aqui, eu sempre tive um inchaço nas mãos perto da época do frio. E eu não sabia muito bem o que era. Quando chegou aqui em Canberra, que começou a fazer um frio intenso, as minhas mãos inchavam a ponto de eu não conseguir dobrar os dedos e começou a doer muito. Eu tive que ir no médico e aí ele descobriu que eu tenho uma síndrome chamada síndrome, não é síndrome, é Raynaud Phenomenon, o nome dessa doença, vamos dizer assim, que é uma alergia ao frio. Então eu estava no pior lugar da Austrália, que é o lugar mais frio, porque mesmo na Tasmânia, que teoricamente era um lugar mais frio, a Tasmânia estava mais quente do que Canberra nessa época do ano, no inverno. Não sei se todo ano é assim, mas esse ano aqui Canberra foi mais frio do que a Tasmânia. Se eu olhava a previsão do tempo, Canberra era sempre o lugar que a temperatura estava mais baixa. Então ficava assim em torno de -2 a 8 graus assim, né, no inverno. Por aí. Às vezes até menos.
E eu com esse problema nas mãos foi assim, bem complicado trabalhar com a mão inchada, e aí começou a descamar, foi bem complicado, mas agora já passou. A gente tá chegando aí, né, se aproximando do verão, e aí no próximo inverno, se a gente estiver aqui, eu já vou estar mais adaptada. Mas se você tem alguma alergia ao frio, já compra uma luva, esteja preparado, porque é intenso, é bastante intenso. Mas, como o Vitor falou, tem seu charme. Então eu não me arrependo de ter me mudado pra cá por conta do frio. Eu não sei se é a minha idade ou se é o lugar, mas eu acho que você percebe mais a mudança do clima. Do clima, a beleza da natureza. Você percebe mais, porque fica mais claro nos seus olhos, sabe? Sim, esse contato com a natureza, ele foi muito enriquecedor, assim. A gente chegou no outono, então as folhas estavam caindo, e aí teve inverno, ficou tudo pelado, a gente acordava de manhã, tava aquela névoa, não dava pra ver direito os carros na rua, porque era bastante névoa mesmo. E aí agora a gente tá na primavera, a gente tá vendo as flores crescerem, as folhas crescerem, então você consegue ver essa transição da natureza e isso é muito legal. Esse contato com a natureza que a gente tem aqui é muito mais intenso do que era em Sydney, por exemplo. Que em Sydney tem praia, beleza. Mas eu acho que aqui o contato com a natureza é muito maior, porque a gente tá num vale e é cercado por montanha, né? Então qualquer lugar que você olha, qualquer direção que você olha, tem uma montanha, não tem um prédio, né? Então eu acho que esse é um ponto bastante legal, assim, de falar também, que ficar em contato com a natureza tem sido muito bacana. Você anda 10 quilômetros, nem isso, já vê fazenda com gado, com cavalo, que agora, no vídeo anterior, vocês viram que passa o cavalo aqui atrás da gente. Então, assim, é uma coisa que na cidade você não vê. A gente se mudou pra cá em março, e aí aqui em Canberra eles estavam há 1 ano sem nenhum novo caso de Covid, então de março até agosto estava tudo perfeito, a gente estava vivendo uma vida normal, mas lá em Sydney o número de casos estava crescendo absurdamente. E aí quando chegou agosto, o chefe ministro daqui de Canberra falou, olha, tivemos o primeiro caso, e o primeiro caso foi do shopping que eu trabalhava, pra minha sorte, e aí ele falou assim, vamos fazer 2 semanas de lockdown. Então a gente fez 2 semanas, só que aí essas 2 semanas se estenderam para mais 4 e depois mais 4, e aí a gente tá numa fase de reabertura gradual. Então nesse momento a gente reabriu algumas coisas, mas ainda a gente tem 2 semanas para frente para reabertura total do comércio. Então nesse momento a gente está no meio do lockdown e tem sido desafiador, porque a gente, apesar de ter um contrato, as empresas não tinham como manter os funcionários, então a gente está basicamente recebendo a ajuda do governo aqui, né? Sim. Então a gente está recebendo essa ajuda do governo e graças a Deus cobre todas as nossas despesas, mas a gente está esperando a reabertura do comércio para poder voltar a trabalhar e seguir a vida normalmente, né? Esperamos que em 2 semanas, como foi prometido dia 29 agora de outubro, as coisas voltem ao normal e a gente pode dar sequência com a vida normal. Sim. Apesar de ter essa coisa fora do normal, que é essa crise que a gente está vivendo, se você for comparar Sydney com Canberra, eu acho que depende de perfil, né? Eu sou um cara muito tranquilo, eu não gosto de bagunça, sempre fui na minha. A Poli também tem um pouco desse perfil, ela é mais bagunceira que eu, mas também não é tão bagunceira quanto a maioria dos brasileiros. O que ele quer dizer é que a gente não gosta muito de festa, a gente não vai pra balada, não fica no bar, a gente já tá velho, a gente nunca frequentou tanto assim à noite, vai, mas não é com tanta a bagunça, né? A gente gosta de coisa mais reservada, enfim. Então pra gente, isso aqui acaba sendo muito melhor, né? Sydney é bom pra cacete. Lá a beleza do lugar é absurda, a estrutura é absurda, só que o agito e a multidão que tem lá já não me deixa confortável, sabe? E o fato de ter muito imigrante acaba que você não imerge na cultura australiana mesmo, né? Então você vive muitas outras culturas, mas a australiana você não vive. Você acaba não conhecendo. Vai por mim, gente. Tipo, se você não tá numa área regional, você tá numa área grande assim, Sydney e tal, você acaba que você não sabe que é a Austrália ainda. A gente, até agora, a gente também não sabe, que também tem imigrantes. Eu gostaria de ter a oportunidade de ir morar numa área regional mais afastada ainda, que é pra
aí sim você não escuta outra língua a não ser inglês. Né? Aqui você ainda tem, você vai no shopping, tem lá, ontem a gente foi no shopping, estamos contratando e tá tudo em chinês. Tá tudo em chinês, cara, eu tô na Austrália, não tô na China, eu quero ver inglês, eu quero aprimorar minha língua, mas enfim. Eu acho que vai de perfil para perfil. Tem gente que não gosta de Canberra, é lugar mais tranquilo, e gosta mais de agito. Tem gente que gosta mais de Sydney. Só que, assim, na minha opinião, não há lugar ruim. Eu acho que é uma questão de escolha. Em qualquer lugar que você for, eu acho que tá bem escolhido, sabe? Só toma cuidado com os seus objetivos. Se você quer aprender o inglês ou se você quer seguir numa carreira profissional, aí sim, isso leva em consideração. Agora, se você quer um lugar mais tranquilo, mais humano, mais calorado, mais transante, você vem pra cá. Eu tava com medo de não gostar muito de Canberra. Eu achei que o frio ia ser uma coisa limitante e não achei que eu fosse me adaptar tão fácil e tão rápido. Eu não me arrependo de ter saído de Sydney. A única coisa que eu sinto um pouco de falta é a praia, porque em Sydney a gente estava relativamente perto. Relativamente perto. Você tá competindo com ele? Tô, o passarinho não para de... Tá muito alto, vai ficar ruim ó. Ei, quieto. Achei que ia sentir falta da praia, e realmente eu sinto, mas a gente não tá tão longe assim. Se a gente pegar a estrada, a gente demora 1h30 mais ou menos para chegar na praia mais próxima, né? Assim que as restrições diminuírem, a gente vai poder voltar a ir pra praia de novo. Não me arrependo de ter vindo pra cá, mesmo com todos os medos, né? De não achar casa, de passar frio e tudo mais. Eu não me arrependo, a mudança pra cá foi muito positiva pra nós. Trouxe um pouco mais de tranquilidade mental, financeira, porque agora a gente tá num momento mais estável, né? Sim. E apesar do lockdown, da pandemia, de tudo, a gente tá, acho que no nosso melhor momento, no momento que a gente tá conseguindo viver de forma muito tranquila aqui, coisa que a gente não estava conseguindo já há algum tempo em Sydney. Então, de forma geral, a gente achou que foi muito benéfico a mudança para cá. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas primeiras impressões de Canberra, né? Esses primeiros meses morando aqui. Vamos ver como vai ser o verão, vamos ver como a gente vai curtir o verão por aqui, que vai ser muito novo para nós, né? Como que a gente vai se refrescar, porque aqui também faz muito calor. Aqui chega a bater 40 graus, então a gente vai ver como é que a gente vai se refrescar no calor aqui de Canberra. Mas isso vai ser vídeos mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida de Canberra, alguma coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários pra nós. Deixa aquele seu like pra fortalecer nosso trabalho. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.